Bom dia a todos. Nesse tempo em que nós estamos sendo obrigados a ter um afastamento social por conta da pandemia, nós resolvemos, como já foi comunicado, não realizar as atividades presenciais aqui na igreja e por isso a nossa escola bíblica dominical, assim como o culto, serão transmitidos, A mensagem será transmitida para vocês, para que você e a sua família possam ser edificados na sua casa. Espero que esse seja um breve tempo, que logo nós possamos estar juntos novamente, cultuando a Deus em comunidade aqui presencialmente na igreja, e eu espero que seja muito em breve que possamos estar juntos, ok? Lembrando que hoje, domingo, dia 22 de março, é o Dia Nacional de Jejum e Oração, uma convocação que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz a todos os presbiterianos, e não só os presbiterianos, aqueles que creem em Jesus como Senhor, Salvador, em Deus como autoridade máxima das nossas vidas, um tempo em que nós vamos clamar a Deus, nós vamos buscar a Deus, colocar diante de Deus a situação pela qual nós estamos enfrentando. Sabemos que é uma situação muito séria, nós não podemos desconsiderar isso, não podemos brincar com isso, mas sobretudo nós cremos que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas e por isso Deus é a quem nós devemos recorrer em primeiro lugar. Tomar os cuidados devidos, de higiene, de afastamento social, tudo aquilo que nós temos sido orientados, nós obedecemos a isso, mas sobretudo crermos que Deus está no controle e que Deus fará a vontade dele se cumprir e que nós possamos entender isso e depender de Deus em todas as coisas, ok? Então nós vamos começar esse nosso tempo aqui juntos, tendo um momento de oração, de intercessão a respeito de toda essa situação antes de iniciarmos o nosso estudo. Então convido você, a sua família, para fechar os seus olhos e juntos nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar a direção de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos achegamos ao trono da graça do Senhor por intermédio daquele que se entregou na cruz no Calvário, no nosso lugar, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cremos, ó Deus, que em tempos difíceis como este, nós só temos o Senhor a quem recorrer. E é isso que nós estamos fazendo agora, Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, da nossa família. Tem misericórdia, Deus, daqueles que porventura já foram infectados por este vírus, providenciando os recursos de tratamento, ó Pai, a cura, para que sejam libertos, ó Deus, dessa enfermidade. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que especialmente no Brasil temos dificuldade com o atendimento médico no sentido de uma estrutura adequada para atender muita gente. Por isso nós pedimos, tenha misericórdia, Senhor. Que não haja, ó Deus, o alastramento desse vírus, o contágio, ó Deus, desse vírus em grande escala. Protege-nos, ó Deus, livra-nos. É o que nós te pedimos nessa manhã. Nós clamamos ao Senhor porque cremos no teu poder. Clamamos ao Senhor porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe à luz. Não há poder maior que esse. Não há poder maior do que aquele que criou todo o universo. Aquele que nos resgatou das trevas. Aquele que nos prometeu vida eterna. Por isso nós confiamos no Senhor e clamamos ao Senhor. Deus, tem misericórdia. Abençoe também aquelas pessoas que estão à linha de frente de trabalho, especialmente na área da saúde, capacitando-os, ó Deus, renovando as suas forças, protegendo-os também, ó Pai, porque eles estão a serviço do outro. Tem misericórdia dessas pessoas também, Pai, em nome de Jesus. Protege os nossos idosos, as crianças, aquela população que está enquadrada no grupo de risco. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, protegendo-os, guardando-os, livrando-os de todo o mal. Nós oramos assim, confiados no Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical já há alguns meses os livros da Bíblia, um panorama dos livros da Bíblia. Lembrando que não é uma ideia de um aprofundamento em cada livro, mas de um estudo realmente panorâmico, uma visão geral do que trata cada livro da Bíblia. E nós estamos finalizando o Antigo Testamento. Hoje vamos estudar o livro do profeta Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento. E em seguida nós vamos dar sequência, na próxima semana, ao último livro. Então te convido a acompanhar. Esse momento nosso aqui vai ser um pouco mais reduzido,
mas um tempo em que nós vamos juntos caminhar e conhecer um pouquinho do livro do profeta Zacarias. Zacarias significa o Senhor se lembra. Ele foi companheiro do profeta Ageu e ele também foi usado por Deus para estimular o povo a reconstruir o templo depois da volta do cativeiro. No Antigo Testamento, Isaías é muito conhecido por falar muito a respeito do Messias, mas Zacarias também, juntamente com Isaías, talvez sejam os dois profetas que mais falem a respeito do Messias. E eu quero ler com você capítulo 9, verso 9 de Zacarias, para começarmos então a conhecer um pouquinho desse livro. Abra sua Bíblia, Zacarias 9, versículo 9, diz assim: Agrada-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Nós sabemos que essa profecia já se cumpriu, mas aqui há uma palavra, e talvez seja a palavra-chave do livro, uma palavra de esperança para o povo, de um Messias, de um Salvador. Nós já entendemos que esse é Jesus, nós já conhecemos a revelação do Novo Testamento, então nós já sabemos que esse a quem Zacarias está se referindo é o próprio Jesus, o Salvador, o Messias. Zacarias enfatizou que Deus usava ou estaria usando os seus profetas para ensinar, para advertir, para corrigir o seu povo. Agora, historicamente, nós sabemos também que esse povo nem sempre aceita ouvir o que o profeta está dizendo. No caso, eles recusam muitas vezes a palavra profética. E o pecado do povo é o que atrai ao castigo, a punição, a mão de Deus, a disciplina de Deus sobre ele. O livro também vai trazer algumas evidências de que até mesmo a profecia ela pode ser corrompida num contexto como esse. E a história mostra que nesse período a palavra profética ela caiu em descrédito entre os judeus. E aí nós vamos ter então aquele período entre os dois testamentos, o período intertestamentário, quando a voz profética já não falava mais ao povo. Durante bom tempo, durante 400 anos aproximadamente, a voz profética não falava ao povo. Zacarias vai estruturar o livro dele, ou a profecia de Zacarias vem estruturada para a gente, especialmente na forma de 8 visões. É apresentada com 8 visões dentro do livro que se aplicavam à realidade do povo e aquilo que Deus queria tratar com esse povo. Então, rapidamente, para a gente conhecer essas visões, abra aí sua Bíblia no capítulo 1, você já vai encontrar, a partir do verso 7, a primeira visão. O homem no cavalo vermelho. E junto com esse homem, que estava num vale ali, atrás dele se achavam outros cavalos vermelhos, brancos e baios. Bom, o que Deus está querendo mostrar ao povo com isso daqui? Que Deus continua cuidando de Jerusalém, mesmo que naquele momento a cidade estivesse desolada. Deus está mostrando através dessa visão a Zacarias que o Senhor dos Exércitos, com grande empenho, está zelando por Jerusalém e por Sião, é o que está registrado no verso 14. Então, esse cuidado de Deus pelo seu povo. A primeira visão vai mostrar isso. A segunda visão está a partir do verso 18 do capítulo 1. A visão dos 4 chifres e 4 ferreiros. 4 chifres, 4 ferreiros. Chifre a gente já sabe que tem uma conotação ou um entendimento de poder, de autoridade. E para cada chifre há um ferreiro. Proporcionalmente nós temos um chifre e um ferreiro correspondente. Esses chifres vão representar aqueles que foram levantados por Deus, ou os reinos gentílicos levantados por Deus para julgar a Israel. Deus agindo como disciplina para o povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, os ferreiros vão representar aquilo que Deus vai fazer em relação a esses que são levantados, ou seja, o cuidado de Deus, a ação de Deus em livrar o seu povo. Então, mostrando que, ainda que haja uma disciplina, há também um cuidado, um livramento da parte de Deus. A terceira visão está no capítulo 2, a partir do verso 1, é a visão do homem com um cordel de medir. A ideia desse cordel, e no verso 5,
profecia está dizendo: eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus está mostrando que vai reerguer Jerusalém, que vai proteger pessoalmente Jerusalém, que a glória dele será manifesta em Jerusalém, mostrando de novo esse cuidado de Deus em todas as coisas. Perceba que já nessas 3 primeiras visões que Zacarias teve, nós temos muita ênfase no cuidado, na proteção de Deus para com seu povo. E eu creio que nesse tempo que nós estamos passando de pandemia, é muito importante nós lembrarmos disso, que Deus está sempre cuidando do seu povo, Ele jamais abandona os seus, que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ainda que venham tempos difíceis, ainda que venham dificuldades sobre o povo, assim como para o povo de Israel veio, Deus ainda está no controle e Deus está cuidando dos seus. A 4ª visão já está registrada no capítulo 3, a partir do verso 1, do capítulo 3, nós temos a visão das vestes do sumo sacerdote Josué, mostrando essa ideia de que Deus é quem purifica o seu povo e que no futuro Deus vai purificar completamente por meio de um renovo. Esse é o simbolismo dessa visão aqui, que Deus, apesar de o povo muitas vezes se contaminar com o pecado de nações gentílicas, Deus vai purificar o seu povo e Deus vai fazer isso por meio de um renovo. Então nós chegamos à 5ª visão, que está no capítulo 4, a partir do verso 1 também, que é a visão do candelabro entre 2 oliveiras, o candelabro de ouro entre as 2 oliveiras, que vai mostrar para a gente que Deus estava abençoando os líderes do povo para essa importante missão de reconstruir o templo, algo que Deus estava esperando do povo e que Deus estava levantando pessoas, levantando líderes para fazer isso. E nós sabemos que na história Deus tem feito isso e continua fazendo. Deus levanta pessoas para realizar a obra dele. Deus levanta líderes para motivar, para instruir o povo, para conduzir o povo para cumprir a vontade dele. Então nós vamos agora para a 6ª visão, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Nós temos a visão do rolo volante, onde Deus vai mostrar que Ele amaldiçoa aqueles que agem contra a sua vontade. Aqueles que se levantam contra Deus não vão passar impunes. Aqueles que fazem algo que vá prejudicar o povo de Deus, aqueles que fazem algo que vá prejudicar o propósito de Deus, Deus vai punir essas pessoas. Deus não vai deixar passar impune essas ações. Então nós temos agora no capítulo 5, do verso 5 ao 11, a 7ª visão, que é a mulher dentro de um efa, mostrando então aquela mulher simbolizando ali a iniquidade de toda a terra. No verso 6 vai falar, isso é um efa que sai, disse ainda, isso é iniquidade em toda a terra. Mostrando que a iniquidade ela vai ser eliminada da terra e o povo de Deus deve se afastar disso. Deus mostrando que vai trazer uma purificação e que o povo de Deus precisa se afastar dessas coisas que não pertencem a Deus, essas coisas que são contrárias à vontade de Deus. A iniquidade deve ser rejeitada pelo povo de Deus, o povo de Deus precisa se afastar da iniquidade. Chegamos então à última visão, à 8ª visão, que é das 4 carruagens que nós temos aqui no capítulo 6, a partir do verso 1. Deus mostrando que por meio dos seus agentes, Ele vai julgar a terra e o seu espírito vai vir sobre as pessoas e o seu espírito vai se acalmar. No verso 2 ele diz, no primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo preto, no terceiro branco, no quarto baios. Ele mostrando talvez essa abrangência do seu cuidado, essa abrangência da maneira como ele iria agir, como ele iria utilizar para trazer justiça à terra, para julgar a terra e para que o espírito dele então se acalmasse, ou seja, para que Deus ficasse, ou Deus se manifestasse de uma maneira plena ao seu povo. Muito bem. Dentro do livro nós passamos rapidamente pelas 4 visões, mas dentro do livro nós temos algumas doutrinas que são importantes. Uma delas que nós vamos encontrar, especialmente no capítulo 7, aqui nós temos registrado a partir do verso 8 até o verso 14, quando fala da desobediência ser a causa do cativeiro, nós vamos encontrar a doutrina do arrependimento. O verdadeiro arrependimento requer muito mais que meras palavras.
é necessário que a atitude das pessoas mude também. Por isso ele vai mostrar que a desobediência foi a causa do cativeiro, mostrando que era preciso se arrepender. Nós vamos ter também a doutrina do cuidado divino. No capítulo 1 nós já falamos um pouquinho sobre isso, que a glória de Deus se manifestaria, a glória vindoura de Jesus Cristo queria consolar Israel. No capítulo 1, verso 13, verso 17, nós vamos ter essa referência. É o cuidado de Deus sobre o seu povo, Deus se manifestando ao seu povo. Poderemos destacar também a doutrina da santidade. No capítulo 7, ainda, o capítulo que nós mencionamos agora há pouco, no verso 3, a última parte diz assim: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Verso 5: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito, para mim? Deus questionando a espiritualidade do povo. Se aquilo era realmente algo verdadeiro, algo sincero, uma santidade ao Senhor de fato e de verdade, ou era algo muito mais religioso, muito mais pessoal, muito mais para cumprir um rito religioso. Deus não requer de nós uma religiosidade vã. Deus requer de nós uma vida de santidade. Nós não podemos nos esquecer disso. Como eu disse, o livro do profeta Zacarias, ele fala muito a respeito do Messias. As profecias sobre Jesus Cristo, sobre o Messias que viria, estão permeando todo o livro. Desde a promessa de que o Messias viria habitar no nosso meio, o simbolismo do renovo e da pedra, a promessa da segunda vinda, onde aqueles que o traspassaram iriam voltar e iriam olhar para ele e lamentar, tudo isso mostrando e apontando para Jesus, apontando para o Messias. Então Cristo, na verdade, é o tema do livro de Zacarias do começo ao fim. O tempo todo nós vamos ver indícios apontando a respeito de Jesus Cristo. E Jesus é o Salvador de Israel, uma fonte cujo sangue cobre os pecados de todos aqueles que vêm a Ele para a salvação. Quero ler com você o último, no capítulo 13, na verdade, não o último capítulo, capítulo 13, verso 1, que diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Essa referência é muito direta a respeito de Jesus, aquele que viria para purificar o povo de Deus dos seus pecados. Então Deus deseja de nós uma adoração sincera, uma vida moral que seja honrosa a Ele nos dias de hoje. O exemplo aqui de Zacarias de romper os preconceitos e tudo mais, nos mostra que a gente precisa não só ter uma vida de santidade, uma vida de adoração sincera, uma vida moralmente agradável a Deus, mas também de comunicar essa mensagem àqueles que estão à nossa volta. Nós não podemos rejeitar o sacrifício de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós na cruz no Calvário, porque não há outra maneira de nos reconciliarmos com Deus senão por meio de Jesus. E essa mensagem precisa ser anunciada. Deus está no controle, Deus está cuidando dos seus, Deus vai julgar, Deus vai disciplinar aquilo que precisa ser disciplinado, mas a mensagem de Zacarias está mostrando que há um Redentor, que há um Messias em quem nós precisamos crer, um Messias cuja mensagem nós precisamos compartilhar com as outras pessoas também. O livro de Zacarias, então, vai nos lembrar da presença de Deus por meio do seu Espírito. Vai prenunciar a morte sacrificial do Messias que vai vir. Aquilo que para nós já aconteceu, nós já vimos na história, nós já temos o Novo Testamento que nos mostra essa história do cumprimento dessa profecia. E isso nos dá mais ainda a certeza de que tudo quanto Deus promete, Ele cumpre. E se Deus prometeu estar conosco o tempo todo, Ele cumpre. Deus está conosco, seja numa pandemia, Deus está conosco, seja num momento de júbilo, de alegria, Deus está conosco quando estamos reunidos na casa dele, em comunidade, Deus está conosco nesse momento aqui, que estamos afastados fisicamente, mas estamos compartilhando a palavra dele. Deus está conosco no momento da enfermidade, Deus está conosco no momento do luto, Deus está conosco em todo o tempo. Nós precisamos sempre crer nisso.
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos louvá-lo, exaltá-lo, porque Ele é Deus e tem cuidado de nós. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor e que juntos nós possamos cada dia mais buscá-lo, cada dia mais honrá-lo, cada dia mais contemplar aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas. Nós vamos terminar cantando um hino de louvor ao Senhor e depois eu te convido a, junto com a sua família aí na sua casa, ter um momento de oração entre vocês, onde você pode compartilhar os motivos de oração. Nós temos a nossa lista de oração no grupo do WhatsApp, você pode se utilizar dessa lista e que você possa então com a sua família agora ter esse tempo também de oração, assim que nós terminarmos de cantar um hino em louvor ao Senhor. Lembrando que mais à noite nós teremos a mensagem também do culto, então você pode acompanhar juntamente com a sua família. E eu quero aproveitar para dizer que se você puder fotografar ou fazer um pequeno vídeo aí de uns 30 segundos, mostrando a sua família nesse momento de comunhão, nesse momento de edificação, e compartilhar no grupo do WhatsApp da igreja, para que a gente se sinta mais perto, cada um do outro aí, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais tarde a gente volta a se falar. Estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar